Bom, gente, seguinte, a gente vai dar continuidade aí, olá para todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí. A gente vai dar continuidade então ao nosso conteúdo aí de história, segundo reinado, tá? E hoje a gente entra no fim do meio pro fim do segundo reinado. Então nós iremos falar sobre a questão da indústria e como ela vai impactar diretamente a relação com a Inglaterra, o que vai gerar processos de liberdade escravista. Então, várias leis e proibições em relação ao escravismo. Vamos falar da questão Christie, Guerra do Paraguai, e aí a gente começa a enxergar aí o fim do segundo reinado, tá? Então, é importante a gente dizer aí, né, na nossa continuidade aí do conteúdo, que o seguinte, o processo de transformação através do café que acaba sendo gerado aqui no nosso país, ele é muito, muito importante. Ele vai acabar gerando aí várias coisas que culminam mais tarde com o processo de independência. Então, a gente viu aí na semana passada, por exemplo, que a entrada aqui de muitos imigrantes, especialmente os imigrantes italianos, para trabalhar nas lavouras, né, aquela promessa de que o Brasil era uma terra, enfim, cheia de possibilidades, cheia de dentro de um contexto muito, muito enriquecedor e de possibilidades, vai trazer essa grande leva de imigrantes. E quando eles vêm para cá com os conhecimentos técnicos que eles tinham e ferramentas que aqui a gente tinha muita dificuldade e que lá na Europa já era uma realidade porque eles já estavam vivendo os processos de revoluções industriais, tá? Então, essa industrialização, ela acaba sendo um passo extra na nossa história por algumas razões, né? E exatamente a questão de nós termos aqui uma grande entrada de imigrantes contribui, mas não é o ponto principal, tá? O ponto principal de quando a gente fala de um processo de industrialização nesse período é justamente o fato de o Brasil começar a pegar no pé da Inglaterra, especialmente quando ele promulga a Tarifa Alves Branco no ano de 1844, tornando dessa forma toda a importação que nós fazíamos da Inglaterra com uma taxação maior do que a Inglaterra gostaria de ter, que tinha sido um acordo feito com o Dom João VI quando eles chegaram aqui no Brasil. A abertura dos portos, o Tratado de Aliança e Amizade, justamente para beneficiar a Inglaterra. A Inglaterra não fica nada contente com essa conversa de tarifar dessa tarifa, né, com esse protecionismo, e aí ela começa a fazer algumas medidas para prejudicar o Brasil, especialmente em torno do grande rendimento que o escravismo trazia para a nação, trazia para o Brasil, tá? Então, a gente vai começar a enxergar toda essa questão escravista nesse contexto de que a Inglaterra pressionava o Brasil, vai começar a fazer várias medidas dificultando não só a chegada, a vinda de escravos, mas também pressionando para que a gente tivesse uma melhor condição de compras dos seus produtos industrializados. É bom a gente ter em mente, turma, que todo o processo de crítica à escravidão feita pela Inglaterra nunca foi assim, numa tentativa humanista, tá? Tá muito relacionado às condições e questões econômicas. Então, a primeira lei aí de 1845, a chamada Lei Aberdeen, ela era uma lei inglesa que foi uma resposta imediata a Lei Tarifa Alves Branco, né? A Tarifa Alves Branco. Então, o que essa lei ela fazia? Eles proibiram o tráfico negreiro. Eles proibiram que viesse da África novos escravos. E para poder tentar dificultar essa vinda de novos escravos lá da África aqui para o Brasil, o que eles faziam? Fizeram
eles faziam uma barreira mesmo, fiscalizavam o oceano, o Atlântico, né, para evitar que os escravos novos chegassem aqui. Não era proibido, que fique bem claro, a venda de escravos entre si, tá? Tipo, eu tinha escravo e queria vender para você. Podia. Essa lei, a Bill Aberdeen, ela proibia a chegada de escravos da África para cá, escravos novos da África para cá. Os escravos que já estavam aqui podiam ficar sem problemas, tá? Essa lei, né, que fazia só essa fiscalização aí do Oceano Atlântico e tal, ela tinha muito mais uma questão de pressionar. Então, ela aprisionava os navios negreiros quando ela encontrava e ela capturava os negros africanos, né? E aí você pensa, que legal. Fazia o quê com esses negros? Devolviam eles para a África? Voltavam eles para a terra deles? Não. Eles aprisionavam esses escravos e eles faziam a venda desses escravos, tá? Era a própria Inglaterra que depois fazia essa venda. Possivelmente, sobretudo para a América Espanhola, que em 1845 já vem num processo de libertação de várias nações, mas alguns países, sobretudo da América Central, eles ainda eram colônias, tá? E para os Estados Unidos da América, que vai passar a ter bom, já tinha há algum tempo, tá? Mas passa a ter o uso da mão de obra, e depois vem a Guerra Civil, né? A Guerra de Secessão, tal, que falava também dos escravos, né? Vai tratar desse contexto da escravidão, mas os ingleses faziam com esses escravos aprisionados um comércio, eu não quero usar a palavra ilegal, porque parece que, né, é legal, não, mas um comércio por debaixo dos panos, assim, sabe? Então, tipo, não devolviam os escravos, os negros, né? Traziam eles escravizados e fazia essa venda depois, aqui pro próprio Brasil, tá? Pro próprio Brasil, tá? Bom, aí vem a Lei Eusébio de Queiroz, 5 anos depois. Por quê? Qual é a diferença básica entre uma lei e a outra? A diferença básica é que a Lei Eusébio de Queiroz, ela começa a fazer ela entra num ponto de prender e multar aqueles que faziam o tráfico de escravos, tá? Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela é feita por um brasileiro, o Eusébio de Queiroz, e ela trazia esse requinte de multar ou prender, penalizar de alguma forma, tá? Aqueles que tivessem aí fazendo esse tráfico de escravos 5 anos depois que a lei inglesa entra em vigor. Por isso que a gente chama a Bill Aberdeen inglesa e a Lei Eusébio de Queiroz, que foi uma lei brasileira, tá? E nesse caso, é importante também da gente deixar claro aí que a Lei Eusébio de Queiroz, ela foi justamente uma lei para tentar diminuir não só ai meu Deus, como é que não só o mando e o desmando feito pela Inglaterra aqui, com essa lei, e também para tentar prejudicar a Inglaterra de alguma forma, que passou a fazer várias prisões de navios negreiros e capturavam esses escravos. E eles perdiam muito dinheiro. Os donos de escravos, eles vão ficar muito bravos com isso. Aliás, é uma das grandes centralidades da crise do Segundo Reinado, é justamente a questão escravista, porque vai tirar muito, muito dinheiro daqueles que fizeram investimentos tão grandiosos na compra de escravos e que tinham a sua base produtiva em cima da mão de obra escrava. Então, essa questão escravista, ela vai ser fundamental para acelerar, maximizar ou fortalecer a queda do Segundo Reinado, tá? Em 1850 é feita aí a promulgação da Lei de Terras. Bom, essa Lei de Terras, ela é uma lei bastante importante no mundo agrário daquela época, né? E ela dizia o seguinte: vocês sabem muito bem que a relação de posse de terra com a economia e
a própria existência do nosso país, ela é muito ligada, uma coisa está muito ligada à outra, né? E aí a gente fala de, por exemplo, as capitanias hereditárias, posses, donatário, enfim, né? Tudo ser hereditário e assim, então, isso desde 1530, né? Bom, e aí foi se passando o tempo, ter terra se tornou uma forma de ser distintamente rico, importante na sociedade. E aí, então, cria-se uma necessidade de entender todo esse processo. Como a gente está vendo aqui, a Inglaterra, que era a potência maior desse período, ela tinha interesses econômicos na América, especialmente no que diz respeito a deixar de sermos um país majoritariamente agrícola, de mão de obra escrava, na tentativa de fazer com que a gente se envolvesse no mercado mundial. E não porque, nossa, coitados, não, porque ela queria fazer com que a gente fosse um mercado consumidor forte, ou então explorasse aquilo que a gente tinha dentro desse modelo capitalista que vem nascendo agora, o mercantilismo, que já era uma realidade, e agora o capitalismo industrial, que está se tornando cada vez maior e mais forte. Inclusive vai dar um salto gigante aí nesse mesmo século, nesse mesmo período. Bom, e aí, no Brasil, ter terras, então, sempre foi distinção social. Só que existiam muitas brechas, porque não havia nenhuma lei específica que regulamentava essa condição. Então, olha, isso aqui é uma terra e até então hereditário, né, mas de repente você tem um tamanho de possibilidades dentro de um território gigantesco, sabe? Então, os caras começaram a tomar posse. A gente vai chamar isso de posseiros. São os posseiros, eles tomavam posse. Bom, e aí então, quando o mercado capitalista começa a entender que a terra está a serviço do lucro, do dinheiro, dessa transformação, e que já não tem mais sentido a gente ter essa possibilidade das brechas que haviam na lei brasileira e tudo mais, é promulgada a lei de terras. Essa lei de terras dizia então o seguinte: somente aqueles que pudessem comprar a terra seriam donos da terra, seriam os donos daquela terra. Então não havia mais, por exemplo, o uso capião, sabe? Tipo, eu tô aqui há tanto tempo, ninguém veio reclamar, então essa terra é minha. Então era agora somente por compras. O que se queria com isso? A ideia era envolver a questão: tenho posse, tenho dinheiro, tenho capacidade e consigo ter a terra, ligando isso diretamente a um desenvolvimento econômico que era o desejo da Inglaterra, para que a gente pudesse continuar nesse processo de exploração, de alguma forma. E a todo custo tentar fazer o quê? Acabar com o trabalho escravo no Brasil, dificultar esse trabalho escravo, diminuir a importância do trabalho escravo dentro do Brasil, tá? Então, isso era uma forma, assim, muito pensada em garantir posse de terra. Então, eu tenho posse, eu tenho a terra. E com isso, já que agora a gente está com uma dificuldade dentro do trabalho escravo, dentro da condição de conseguir escravos, trazer para cá a mão de obra imigrante, com os sistemas de parceria e colonato que a gente já viu na aula anterior. Então, essa era a grande ideia, essa era a grande jogada. Então, se eu tenho aqui uma possibilidade, uma condição de trazer para cá uma força produtiva e ter onde alocar essa força produtiva, então agora já fica mais fácil de entender o processo, já fica menos difícil ter uma mão de obra diferente da mão de obra escrava, embora isso fosse também um problema sério, tá? Porque para conseguir trazer essa mão de obra escrava, essa mão de obra imigrante, eles vão fazer o sistema de parceria e colonato que a gente viu na aula passada. Então, o que eles faziam?
Prometiam ferramentas, prometiam terras, falavam que iam bancar a vinda deles para cá, e realmente isso eles faziam, mas depois eles tinham de pagar tudo de novo. E aí eles ficam praticamente escravos, boa parte dos imigrantes se tornam praticamente escravos dos donos de terras, porque era muito difícil, eles não tinham como pagar as ferramentas, os insumos, depois eles tinham que pagar a viagem. Muitos deles, quando chegavam aqui, descobriram que tinham que pagar a viagem, que lá eles prometeram que não se preocupe. Então, esse processo também foi bastante conturbado na nossa história, tá? Enfim, para tentar diminuir os prejuízos, cresce muito nessa época o tráfico de escravos interprovincial. Então, entre as províncias, eles faziam essa venda de escravos, o que também não poderia acontecer. A partir da Lei Eusébio de Queiroz, inclusive, isso ficaria mais dificultado pela fiscalização e tudo mais, tá? Bom, agora é o seguinte, né? A gente está vivendo aqui um período bastante complexo na história mundial. E sexta-feira, acho que foi sexta-feira, né? Ou na quinta-feira, sexta-feira, sei lá. O cara lá nos Estados Unidos foi morto, asfixiado por um policial que colocou o joelho no pescoço dele. Ele disse várias vezes que estava, né, asfixiando. E mesmo assim, ele faleceu. E aí, não sei se vocês estão acompanhando, mas há um movimento gigantesco nos Estados Unidos por conta da morte desse cara. Eles queimaram a delegacia lá em Minneapolis. Estão fazendo passeatas em várias cidades dos Estados Unidos, porque realmente já deu há muito tempo, e eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? É você acordar todo dia e lutar contra essa condição do racismo que é muito impregnada, né? E aqui a gente não é muito diferente. Aliás, a gente não é nada diferente. E prova disso é que uma das coisas que se disse na tentativa de trazer para cá os imigrantes era para embranquecer o Brasil. Porque o Brasil era muito negro e ele precisava ser embranquecido com os europeus. Isso é uma fala histórica, isso é uma fala de verdade, assim, tá? A ideia era que isso acontecesse, embranquecer o Brasil. Em duas oportunidades, isso fica muito claro na nossa história, não tão recente, né? Embora seja recente, mas não tão recente. A vinda dos imigrantes para cá no final da década de 40 do século XIX, né? Então 1840, 1850, e a limpeza que eles fazem no início do século XX, né, que vai dar origem, inclusive, à revolta da vacina, que vocês devem se lembrar de tudo isso. Então, assim, é uma condição, é uma característica, e é uma coisa que deve ser, sim, falada para tentar um combate contra essa ideia de embranquecer, de clarear a raça, o povo. É bem triste isso, tá? Bom, então os problemas aqui continuaram assim muito fortes, né, de vento em popa. E aí nós temos uma outra situação que a gente chama aqui de questão Christie. A questão Christie, ela é um impasse diplomático que ocorreu aqui no Brasil com a Inglaterra, tá? Durante os anos aí de 1862 a 1865. Então, durante esse tempo, a nossa relação com a Inglaterra, que era uma boa relação por conta da vinda da família real para cá, ela ficou bastante conturbada, ficou bastante polêmica. E aí, então, essa questão da proibição do tráfico negreiro e as blitzes feitas ali no Oceano Atlântico, né, começaram a trazer vários problemas para o Brasil. Então, eles fazem a Lei Eusébio de Queiroz, né, para tentar proibir definitivamente o tráfico de escravos e com isso tentar diminuir
o poder da Inglaterra em relação à nossa estrutura econômica. Mas, bom, os danos já estavam aí e já tínhamos muitos problemas, né? Então, essas interferências inglesas que já vinham descontentando há bastante tempo alguns membros da política brasileira, especialmente os donos de escravos, e que lucravam muito com o tráfico negreiro, né? Bom, e aí todos os problemas então ficaram muito grandes, muito latentes e visíveis. E aí tem um episódio muito interessante nessa história, que é o seguinte: em 1861 acontece um naufrágio de um navio inglês chamado Prince of Wales. Não lembro agora se é... Acho que é Wales. E ele naufragou lá no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. E toda a carga que tinha nesse navio, ela foi saqueada. Roubaram essa carga. E a tripulação do navio nunca foi encontrada. Provavelmente isso foi uma represália contra tudo que a Inglaterra estava enchendo a paciência, né? Então, provavelmente... foi uma forma que eles encontraram, né? De mostrar, olha, a gente não é tão trouxa quanto vocês acham. Bom, aí a tripulação, então, fica desaparecida. No ano de 1862, 3 marinheiros ingleses, eles foram até a embarcação deles, né, de um navio inglês que estava parado ali na Tijuca, no Rio de Janeiro, aqui também no Brasil. E aí eles passaram por uma barreira policial, e nessa barreira policial... o policial falou, meu cidadão. E eles, dane-se. E passaram batido, não se identificaram, não mostraram documento, nem nada. Bom, aí o que acontece? Os brasileiros começaram a entrar numa luta física contra os ingleses e os ingleses foram presos. Eles ficaram aprisionados aqui no Brasil. Então, esse acontecimento já do navio, do naufrágio, com a prisão desses 3 marinheiros ingleses, já deixou a Inglaterra bastante insatisfeita com o Brasil. E aí o que ela fez? A Inglaterra tentou colocar sanções ao Brasil, tá? Bom, então, do lado... E aí precisamos resolver essa situação, esse é um impasse diplomático, os caras estão presos, meu navio foi saqueado, desapareceu a tripulação, todos os produtos, né, foram roubados, e agora? O que a gente faz? Bom, aí, à frente desse impasse diplomático, né, desse desacordo todo, o William Douglas Christie, um embaixador britânico que estava aqui no Brasil, ele fala assim, Brasilzão, você não vai resolver, não vamos resolver, cadê? Então vamos transformar isso em algo internacional. Vamos levar isso às instâncias internacionais. E aí, então, o Christie, ele culpa o Império Britânico, ele culpa o Império Brasileiro pelo naufrágio do navio e pela prisão dos 3 marinheiros, acusando o Brasil de negligente. E aí o embaixador ele exige uma indenização altíssima do Brasil por conta de tudo isso, e também a punição dos responsáveis que prenderam os três tripulantes. Então ele queria, o Christie, né, o embaixador aqui, queria que a gente pagasse uma indenização por conta do navio e dos produtos que foram saqueados, e a prisão das 3 pessoas lá. Bom, aí Dom Pedro II falou, imagina, eu não vou pagar nada, eu não tive culpa, né, você não tem como provar, de onde você tirou essa ideia e tal. E aí toda a população do Brasil, especialmente os cariocas, por conta dos 3 marinheiros, apoiaram as decisões do Dom Pedro II. Então, assim, se tornou um impasse, não tinha o que fazer. E aí, então, tudo foi negado por Dom Pedro II. E aí, o que o Christie faz? O que a Inglaterra faz? Confisca 5 navios mercantes do Brasil. Aí, Dom Pedro II viu que o prejuízo talvez fosse maior. E aí, então, Dom Pedro II, ele decidiu pagar a indenização, mesmo sabendo que isso ia gerar alguns problemas
de popularidade, porque tinham 5 navios mercantes brasileiros confiscados pela Inglaterra e precisávamos desses navios. E aí, em relação aos militares que foram presos lá e a retratação, ele falou, não vou fazer isso, eles não vão se retratar e ponto final. Eu pago a indenização e ponto final. E aí, então, o Dom Pedro II, ele paga a indenização, ele é obrigado a pagar a indenização. Ele solicita, mesmo assim, explicações da Inglaterra sobre o comportamento do Christie aqui no Brasil. E aí, o imperador, ele resolve colocar fim a qualquer relação diplomática com a Inglaterra. Tipo, a gente ficou meio, sabe, tipo, Cuba e Estados Unidos, né? Venezuela e Estados Unidos. Então, tipo assim, sem nenhuma relação diplomática. E aí, a população brasileira apoiou essa decisão do Dom Pedro II, porque percebeu que a Inglaterra estava passando dos limites, né? Para poder tentar resolver tudo isso, o que o Dom Pedro faz? Ele pede uma ajuda de um rei da Bélgica, o Leopoldo I, que foi escolhido como juiz da questão. Então, ele vai ser o que vai, né, ver quem está mais com a razão, enfim, vai tentar, né, dar um jeito em tudo isso. Bom, aí o Leopoldo I da Bélgica faz a análise dos fatos e aí ele descobre, ele declara que o Brasil era vencedor do impasse, fez com que a Inglaterra oficialmente se desculpasse com o Brasil e a Rainha Vitória era a rainha nessa época, ela teve que se desculpar com o Brasil e coloca fim ao impasse diplomático. Aí você pergunta, tá, devolver o dinheiro? Não. Mantivemos lá a indenização paga por conta do navio. Mas a Inglaterra teve que pedir desculpas ao Brasil, o que não... Bom, enfim, né? Não vamos julgar aqui o julgamento do rei Leopoldo I da Bélgica, tá? Então, assim, a questão Christie, ela retrata um impasse muito importante na nossa história, tá? E foi um evento super, super importante para a história do Brasil, especialmente a história do Brasil com a Inglaterra, as relações inglesas, que já vinham sofrendo aí alguns desgastes desde a tarifa Alves Branco, tá? Bom, com tudo isso, tudo está rolando no Brasil, os escravos diminuindo a entrada de escravos, as pressões externas para o fim da escravidão, as pressões internas contra a escravidão por conta do desenvolvimento urbano, e aí eles entendiam que, sim, se tivermos escravos, vamos sofrer prejuízos econômicos se desenvolvermos num modelo capitalista de produção, né, e não mais o escravista, porque é importante que isso seja, sabe, que vocês tenham isso em mente, tá? Ser capitalista não é comprar a verdura na esquina, tá? Ser capitalista é outra coisa. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar, tá? E, obviamente, aí tinha um apoio social de intelectuais, de artistas, jornalistas e de pessoas que realmente queriam o fim da escravidão por querer o fim da escravidão. Então, tipo, virou meio que uma bola, né, de neve, assim. Já que eles querem, vamos lá, então vamos ajudar. Enfim. Tudo isso tá vivendo o Dom Pedro II. E aí vem as leis em relação à escravidão. A de 1871, a lei do ventre livre. A de 1885, a do sexagenário. A de 87, o exército que começa a se recusar a perseguir escravos. Em 87 também a Igreja Católica se posiciona a favor da abolição da escravidão. Tudo isso uma forma de diminuir as pressões externas e internas pelo fim da escravidão, tá? Então, assim, não é, tipo, estamos fazendo o que vocês querem, olha que legal, né? Tipo, qual escravo vivia mais de 60... Viviam, mas muito poucos, tá? Quantas crianças que nasceram livres trabalharam efetivamente porque era o que tinha para se fazer, não tinha para onde ir, vai ficar onde? Não ficava no Playland enquanto a mãe estava trabalhando de escrava, né? Então,
acontece e efetivamente então foi uma forma de tentar minimizar as pressões pelo fim da escravidão, até que em 1888 a princesa Isabel assina a Lei Áurea, dando fim ao modelo de escravidão no Brasil. Ponto. Só isso que ela fez. Ela não fez nada. Ela não trouxe uma inserção dos escravos na sociedade. Ela não pensou no que eles fariam, onde obrigatoriamente ou não eles deveriam ser inseridos para serem uma mão de obra aproveitável. Não disse para eles trabalharem, por exemplo, nas lavouras que estavam nascendo aqui e que estavam crescendo por conta da compra de terras e que vinha mão de obra imigrante. Não disse para eles irem para as fábricas que estavam começando a nascer também, porque a Tarifa Alves Branco vai impulsionar uma industrialização, já que a Inglaterra vai ficar meio, não vou mais mandar nada para vocês. Então, assim, ela não fez nada. Ela só assinou um papel. Vocês estão livres, ponto final. E muitos, inclusive, permaneceram escravos durante muito tempo, porque não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, enfim, tá? Bom, obviamente, né, tudo isso pegou muito mal com a elite brasileira, a elite agrária e a elite escravista. Pegou muito mal, muito mal. Eles ficaram muito bravos. E aí, então, Dom Pedro começa a sofrer umas pauladas em relação à questão escravista e tudo mais. Bom, eu vou tentar ser rápida aqui, tá, gente? Pra não ficar muito longo esse vídeo. A Guerra do Paraguai veio também num momento em que a gente estava passando por vários problemas e os militares já começavam a dar umas, tipo, nesse governo. E aí a Guerra do Paraguai, então, uma guerra, a maior guerra da América do Sul, tá? Até hoje não houve nenhuma outra guerra tão grande quanto essa. Durante muito tempo achou-se que a Guerra do Paraguai tinha acontecido por uma razão de o Paraguai ser um país rico e desenvolvimento, e isso afetava os interesses capitalistas da Inglaterra, mas essa versão, isso aí era uma versão histórica, e ela vem sendo revisada, e a partir da década de 90, vários historiadores brasileiros e paraguaios chegaram à conclusão, através de documentos, que não tem nada a ver, que a Guerra do Paraguai aconteceu por um desentendimento entre Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil, especialmente Brasil e Paraguai, especialmente uma condição de terras ali na região da Bacia Platina, que é essa região que vocês estão vendo aí no mapa, tá? Então, assim, a questão da Guerra do Paraguai, ela hoje entende-se que não tem mais relação com a Inglaterra, tá? Como foi acreditado aí por muito tempo, certo? Então, esse conflito, ele foi um conflito que mexeu muito com o Brasil. O Paraguai era um país que teve a sua liberdade em relação ao território, se desprendendo do território argentino durante os processos de libertação da América Espanhola. A Argentina não reconhecia Buenos Aires, que é a capital, não reconhecia a independência, e aí já havia então esse pequeno desacordo. Com o passar do tempo, algumas condições territoriais foram sendo agravadas, e o Paraguai foi um país que viveu ditaduras. O próprio Solano Lopes, que era filho de Carlos Lopes, manteve as ditaduras, manteve as tradições de ditadura. E aí, provavelmente, a Guerra do Paraguai, então, ela se inicia por um conflito de invasão do Paraguai no Brasil. E aí a Argentina, que já tinha um certo problema ali com o Paraguai, ela resolve entrar, e o Uruguai apoia o lado brasileiro e argentino, formando a tríplice aliança contra o Paraguai, tá? Mexeu muito com o Brasil essa guerra. O Brasil teve de pedir para os escravos irem lutar a Guerra do Paraguai, e isso mexeu muito também com o exército brasileiro. Nós tivemos tem vários lugares do Brasil que tem ruas, avenidas chamadas Voluntários da Pátria. Esses caras, eles foram voluntários na Guerra do Paraguai. Eles saíram das suas vidas para lutar a Guerra do Paraguai. E a gente vence a guerra, a Tríplice Aliança vence a Guerra do Paraguai. Quem mata o Solano Lopes são soldados brasileiros na Batalha da Cerro Corá. E aí, quando a Guerra do Paraguai termina,
o exército que fez, que lutou, né, que se dedicou e que criou e que imaginou que ele teria um monte de possibilidades e um monte de reconhecimentos. Os escravos, imagina, você é escravo, você foi chamado para lutar, você acha que você está abafando. E na verdade nada disso acontece, tá? Então a Guerra do Paraguai foi um conflito aqui da América do Sul bastante sanguinário, assim, morreram muitas pessoas para a época, na nossa realidade, muitas pessoas, tá? A sua maioria paraguaios, na sua grande maioria paraguaios. Todos os países tiveram perdas imensas, não só de pessoas, mas perdas econômicas, mas o Paraguai foi o país mais atingido, sim, tá? Só que a gente traz esse saldo para a nossa história. A gente traz esse saldo. E aí, então, a Guerra do Paraguai, ela se torna um motivo também pela crise do Segundo Reinado, tá? Então, nós temos aqui a questão escravista, a questão militar, que veio com a Guerra do Paraguai. Existe agora um crescimento da corrente positivista entre precisamos economicamente progredir com essa visão tradicionalista, com essa visão ruralista, com essa visão dada pelo Império, a gente não vai conseguir crescer economicamente. E aí algumas revoltas populares que foram acontecendo pontualmente no Brasil, tá? Dom Pedro II, quando começa a perceber que o negócio tá ficando feio para ele, tá ficando difícil, ele faz o quê? Tenta tomar algumas decisões popularescas. Uma delas, por exemplo, é o voto direto, tá? Porém, com a proibição do voto dos analfabetos, certo? Então, ainda era censitário, ou seja, tinha que respeitar condições, ser homem maior de idade, ter posses, né? Se fosse do exército, teria de respeitar posições, enfim, tá? Mas ele faz o voto direto, certo? Na tentativa de melhorar. E torna facultativo o voto, tá? Mantém, né? Porque já era facultativo. Nesse ponto, começam os movimentos contra o Segundo Reinado, contra a monarquia, a favor do republicanismo. E daí, então, vem profissionais liberais, jornalistas, os militares que estavam insatisfeitos com as consequências e com o tratamento, enfim, né, os problemas que a Guerra do Paraguai trouxe a eles. A gente vai ter dois movimentos republicanos, que a gente vai falar disso no próximo módulo: os revolucionários, que eram liderados pelo Silva Jardim, os evolucionistas, que eram liderados pelo Quintino Bocaiúva. Isso é importante demais para a gente entender o nosso Proclamação da República. Não sei, não lembro qual foi, nem sei se teve frase, que o Marechal Deodoro, ele tava velho, caquético, doente, a mulher dele trancou ele no quarto, ele fugiu, não era nem pra ele ter proclamado a República, nem sei se tem frase igual tem a independência, enfim, tá, não lembro agora, mas depois eu falo. E aí, então, todo esse quiprocó rolando no Brasil, a questão militar, a religiosa, porque a igreja começa a se colocar contra, porque a família portuguesa, quando chega aqui, ela tem uma ligação muito forte com a maçonaria, e aí isso talvez não tenha sido um ponto fundamental, mas a igreja começa a se incomodar com algumas atitudes do governo. Ela era subordinada ao Estado, enfim. Então, a igreja também se coloca contra, começa a falar, olha, não tô muito feliz. E a questão escravista. Ele liberta os escravos. E aí, duas coisas. Não tem nada para os escravos, né? Não tem nada, não tem nenhum plano para alocar toda essa população. E também não indeniza os donos de escravos que queriam ser indenizados. Ele faz um acordo muito nada, que ninguém gosta. Então, Dom Pedro II tá lascado. Ele fica doente, ele já é velho pra época, ele já tinha 60 anos, acho, 60 e pouco. Eu preciso fazer a conta agora, mas eu não quero alongar o vídeo. E ele vê, tô lascado, vamos ver o que vai dar isso, mas não me cheira bem,
tá? Bom, daí, do fim do Império para a proclamação da República, muita coisa vai acontecer. Ele vai receber cartas e vai descobrir que está sendo traído, enfim. Mas a gente vê isso na próxima aula, próximo módulo, beleza? Então é isso, meus amores. Um beijo e até mais.